Seja bem-vinda à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves e hoje eu vou falar com você sobre um gênero muito especial. É sobre poema. Poema é uma arte que o poeta constrói. Como diz Marisa Lajolo, ela fala que um poema é um jogo com a linguagem. E realmente o poeta joga com a linguagem. Vamos ver o que nos diz Fernando Pessoa sobre um texto, um verso que ele traz que é muito instigante. Fernando Pessoa, se você não conhece, é um grande escritor português, é um dos maiores escritores e ele vem trazendo para nós o seguinte, que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, ele traz a alma, Fernando Pessoa coloca a alma nesse trecho, porque ele traz a sensação, aquela ideia de tirar lá de dentro a emoção. Então, quando a Marisa Lajolo ela diz que é brincar com a linguagem, é exatamente tirar de dentro de você uma emoção. E todo poeta, ele faz isso. Ele brinca com a linguagem, ele constrói, ele traduz, ele recheia a sua linguagem, a sua escrita, o seu texto com uma carga de emoção muito intensa. Mas vejamos o que é um poema. O poema, ele é diferente de poesia. Só para começar. E outra coisa, é um gênero textual do universo literário que apresenta características formais e temáticas que permitem sua identificação entre outros gêneros. É dividido em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída por versos. Vamos conhecer um pouquinho? O poema, ele tem a sua singeleza, a sua beleza, a sua singularidade, o seu ritmo, a sua cadência, a sua emoção. Como eu disse anteriormente, é um brincar com a linguagem, é um brincar com a palavra. Então, como diz Camões, é um verso que ele diz: alma minha gentil que te partiste. Então ele está tirando ali de dentro aquela sensação de que ele perdeu algo. Então ele está extravasando uma dor que ele está sentindo e é tão intensa que ele diz, alma minha gentil. Ele traz essa gentileza para quebrar um pouco dessa dor que ele está sentindo. E quando Vinícius de Moraes vem trazendo para a gente também o soneto da fidelidade que nós falaremos mais à frente. Então é só para a gente entender um pouquinho do que é esse verso e do que é essa linguagem literária que o poema vem trazendo para nós. Ele se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, da função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo. Nós sabemos que conotativo significa um sentido figurado, e esse sentido figurado ele é muito utilizado nos gêneros literários, como nós falamos na aula anterior, né? E estudamos também sobre a conotação, que é uma linguagem figurada, e elas são expressadas através das figuras de linguagem ou figuras linguísticas ou de estilo, como é conhecido na linguagem da língua portuguesa. A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. É inquestionável a importância da literatura grega, bem como sua influência nas composições literárias posteriormente. Então, os gregos foram os primeiros a expressar esse gênero, essa forma, essa linguagem de brincar com a emoção, de brincar com o cotidiano e transformar isso em texto.
Então, os gregos, eles têm uma influência muito grande, inclusive em outros gêneros que eles dividem os poemas, poesias, contos, e que nós vamos ver a seguir. Na Grécia Antiga, todas as produções literárias, os gêneros épico, lírico e dramático, eram considerados poemas. O que é o gênero épico? Quando eu falo dos poemas Ilíada e Odisseia de Homero, eu estou falando desse drama, dessas situações de aventuras que são específicas, que vem trazendo essa especificidade, por isso é chamado de gênero épico, né? Porque vem contando as aventuras, tudo aquilo que é fantástico, né? Ao longo da caminhada do poeta. O que é o gênero lírico? Ele originou-se do canto ao som da lira. O que é uma lira? Lira é um instrumento musical que era muito tocado na Grécia Antiga. E nós podemos ver que, conhecer, né, pesquisando, que ao longo do trabalho na Grécia Antiga, era muito falado, né, esse gênero aqui, porque eram versos que eram cantados para contar as histórias do povo, para contar o cotidiano daquele povo. E também um outro gênero que vem acompanhando essa divisão é o gênero dramático. Quando eu falo, né, quando eu estou encenando alguma coisa, por exemplo, teatro mesmo é cheio de dramaturgia. É exatamente por isso que chama dramaturgia, porque vem desse dramático, né? Porque são expressões de dramas, de sofrimento que é exposto ali pelo poeta ou por quem está, o eu lírico que está narrando aquela história. Tem dois professores que disseram algo que é muito importante da gente conhecer um pouco, para a gente saber distinguir bem o que é um poema e o que é uma poesia. O professor Jonas, ele trouxe o seguinte, ele disse o seguinte: comparo o poema à letra e a poesia à melodia. Então, o poema é como se fosse a letra daquela música e a poesia é o ritmo, a melodia que é implantada ali. Então, quer dizer, todo poema ele tem um certo ar de poesia impregnado nele. Tem também um outro professor, o professor André, que disse o seguinte: o poema é o texto e sua estrutura, com estrofes e versos. O poema é feito de palavras. A poesia é a rima, a musicalidade, o ritmo. A poesia pode estar numa paisagem. Exemplo, um quadro tem poesia. Então, quando eu mostro para você uma imagem de um quadro, ou que você está na aula de arte e você vê um quadro e aquilo te traduz uma emoção, ali está a poesia, que é essa emoção que esse quadro conseguiu transmitir para você. Agora, o que é verso? Vamos ver? Vou dizer mais uma vez sobre Camões. O amor é fogo que arde sem se ver. Então, Camões, essa é uma frase que ela está na música do Legião Urbana, né? E é um amor que ele vem trazendo, que aquilo aquece o coração dele, mas ele não vê, ele somente sente. É um sentimento. Agora, o que é uma estrofe? De tudo ao meu amor serei atento. Antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes. Então, no texto de Vinícius de Moraes, eu peguei somente duas estrofes que ele vem dizendo para nós e a gente encontra a rima,
por exemplo, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto. Então, tanto e encanto é uma rima que ele colocou no seu poema. E olha a beleza, a singeleza, a musicalidade que é trazida. E quando ele diz que seja eterno, que seja infinito enquanto dure, é porque aquilo não tem dimensão, né? Mas que seja algo que vai durar enquanto tiver que durar. Então, ele vem traduzindo essas sensações, esses sentimentos para a poesia de uma forma musical e que vai tocar o leitor. Então, ele narra isso, o eu lírico, ele narra um sentimento que transmite essa emoção. A estrutura do poema, como eu disse para você e acabei de ler, é verso, que é a cada linha do poema, uma estrofe, que é o conjunto de versos, não importando a quantidade, e a rima, que é o verso que se repete no fim das estrofes de certas poesias, músicas, hinos, etc. Sons iguais ou semelhantes entre as palavras no meio ou no final de versos diferentes. E temos também algumas singularidades do poema. Como eu disse anteriormente, poema é diferente de poesia. E não pense que poema é algo que é diferente. Ele tem as suas estrofes e as suas singularidades que são trabalhadas ali. Por exemplo, nem sempre eu vou encontrar rima. Por quê? Eu tenho diversos tipos de poema, uma divisão que existe dentro do próprio poema. Por exemplo, o gênero soneto, o gênero haikai, o gênero a prosa, né? Então, vamos conhecer um pedacinho de uma prosa de um autor muito conhecido nosso. Chão de outono. Ao longo das pedras irregulares do calçamento, passam ventando umas pobres folhas amarelas em pânico, perseguidas de perto por um convite de enterro. Sinistro, totalando aos pulos, cada vez mais perto, as duas asas tarjadas de negro. Então, o poeta, isso é uma prosa do poeta Mário Quintana, no livro Sapato Florido. Então, ele vem trazendo esses versos em forma de prosa. Então, não é somente a composição do poema, não é somente em prosa e verso, ele pode ser uma prosa, um soneto, né, e um haikai, como, por exemplo, o haikai do Paulo Leminski. Tudo dito, nada feito. Fito e deito, Paulo Leminski. Então, Paulo Leminski, ele é um poeta, foi um poeta, que ele escreveu muito em haikai. Muitos, vocês podem pesquisar, que são vários trechinhos, estrofes, que são muito bons de se ler, muito gostoso, carregado de emoções. Temos também, como eu disse para vocês, os recursos que são utilizados para a linguagem literária, ela é um pouco diferente do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, de uma notícia, de uma reportagem. Por quê? Ele é cheio de figuras de linguagem e nós vamos conhecer um pouco dessas figuras de linguagem. Nós temos as figuras de palavras ou semânticas que estão associadas ao significado de palavras, como, por exemplo, a metáfora, a comparação. Temos as figuras de pensamento, que trabalham com a combinação de ideias e pensamentos, a hipérbole, o eufemismo, a ironia. Figuras de sintaxe ou construção interferem na estrutura gramatical da frase, como a elipse, a zeugma e o hipérbato, polícido, assíndeto, anacoluto, pleonasmo e anáfora.
E temos as figuras de som ou harmonia que estão associadas à sonoridade das palavras, a literação, a assonância, a onomatopeia e a paronomásia. Nós vamos estudar algumas dessas figuras de linguagem, mas você pode pesquisar outras figuras de linguagem nos nossos gêneros literários. Nós vamos estudar um pouco da metáfora. A metáfora ela representa uma comparação de palavra com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subtendido na frase. A vida é uma nuvem que voa. A vida é como uma nuvem que voa, né? Então, comparou a vida, que passa rápido, como uma nuvem, né? Todas as nuvens elas vão se transformando e vão se passeando pelos céus. A comparação, a hipérbole, o eufemismo, a ironia, a personificação ou prosopopeia, a antítese, a elípse, pleonasmo, a literação, a assonância. São as que nós vamos estar trabalhando ao longo da nossa aula de hoje. Agora vamos exercitar os nossos conhecimentos? Uma lata existe. Atividade 1. Metáfora Gilberto Gil. Uma lata existe para conter algo. Mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer um incontável. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixe a meta do poeta, não discuta. Deixe a sua meta fora da disputa, meta. Dentro e fora, lata absoluta. Deixa simplesmente metáfora. A metáfora é a figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva, pela semelhança ou analogia entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem, remetendo-nos a essa conhecida figura. O trecho em que se identifica a metáfora é: letra A. Uma lata existe para conter algo. Letra B. Mas quando o poeta diz lata. Letra C. Uma meta existe para ser um alvo. Letra D. Por isso não se meta a exigir do poeta. Letra E. Que determine o conteúdo em sua lata. Alternativa C. Uma meta existe para ser um alvo. Atividade 2. Leia o verso abaixo. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Mário Quintana. Nos versos do poema do Contra, de Mário Quintana, nota-se que há o uso de uma figura de linguagem. Marque a alternativa correta. Letra A, hipérbole. Letra B, eufemismo. Letra C, ironia. Letra D, metáfora. É a letra C, ironia. Então, ele ironizou, né, com essa construção desse pequeno poema. Tem outras atividades que vocês podem acessar e que vão trazer, né, mais conhecimentos acerca dessas figuras de linguagem para o conhecimento de vocês. E que pode ajudá-los no desenvolvimento do conhecimento e daquilo que precisa ser agregado na sua vida, aluno, na sua vida, aluna. E precisamos parar nesse momento. Eu agradeço pela participação de você, aluno, na sua participação, aluna. Se ligue na educação, pois ela faz a diferença.